Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Juntos a palavra do Senhor. E durante alguns dias eu fiquei estudando algumas coisas, e eu queria muito hoje falar aqui com você sobre uma palavrinha chamada recomeço. Fala isso comigo, recomeço. Começar, irmãos, é para todos, mas recomeçar são somente para os fortes, recomeçar somente para aqueles pelos quais o Senhor exerceu de fato uma obra. Mas no decorrer dos dias, essa palavra recomeço começou a ser colocada meio de lado pelo Senhor, e eu fui muito ministrado no Espírito para falar com você sobre persistência, e eu sou muito obediente, quando o Senhor fala algumas coisas, eu altero mesmo, porque Ele deve ter, nem que for uma pessoa só aqui hoje, precisando ouvir sobre isso, sobre o que nós vamos ver. Eu gastei um par de horas, preparando essa tela, preparando algumas imagens que você vai ver hoje aqui, para que você possa entender aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus deseja comigo, com você. O pastor Marcelo, nós estávamos numa reunião ontem, ele disse assim, que a gente precisa entender que Deus chamou esse ministério para pegar a gente, meio tombado, meio caído, botar a gente de pé, e nos dar o caminho, e a gente tem que caminhar. Então o meu trabalho hoje aqui, a minha incumbência ministerial nessa noite aqui é realmente pegar alguém, ou alguns, ou todos nós, colocar todos nós numa posição para um propósito específico do Pai. Porque nós, muitas vezes, temos a tendência natural de desacreditar com muita facilidade. Nós temos uma tendência de descrer muito rápido. Nós temos uma dificuldade de confiar. A gente, na verdade, tem aquela mania do brasileiro de confiar desconfiando. E a gente aprendeu, às vezes, a colocar outros projetos na frente daquele que não foi concluído. A gente tem essa mania. Então nós estamos na série de ministrações chamada perseverança, e hoje eu queria falar com você sobre persistência, e queria me apoiar nesse texto de Hebreus capítulo 6, versículo 12, ele é um texto tremendo, a gente pode falar desse texto aqui várias semanas, somente nesse texto, mas eu quero falar algumas coisas com ele, com você, para nós discorrermos aquilo que Deus quer e nos instruir nessa noite. Você vai sair daqui hoje mudado, você vai sair daqui hoje transformado, você vai sair daqui hoje tomando uma posição. Conta isso, meu irmão, você vai ter que tomar uma posição hoje. Isso, já você vai saber qual é. O texto de Hebreus capítulo 6, no verso 12, ele fala assim: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, ou algumas traduções diz perseverança, herdam as promessas. Vou ler de novo. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, quando nós olhamos para algumas palavras desse texto, principalmente a palavra negligente é ignorar, não dar atenção, ser relaxado. Então o escritor de Hebreus estava dizendo assim: olha, para que vocês não sejam relaxados, para que vocês não sejam ignorantes, para que vocês não deem atenção, e para que você possa entender onde eu preciso chegar, eu preciso te lembrar, quantas vezes Deus já falou verdades absolutas da nossa vida e nós fomos ignorantes. Quantas vezes Deus já não falou situações reais da nossa vida e nós fomos teimosos, nós fomos pessoas relaxadas. Quantas vezes Deus já nos deu instrução para nós e nós não demos a atenção devida? Quantas vezes Deus já não falou para nós: não vai aqui, vai aqui, e a gente foi teimoso e foi aqui. O que aconteceu indo aqui? Quebrou a cara. O que aconteceu muitas vezes? Deus já falou para mim e para você diversas vezes: não compartilhe os seus sonhos com quem não sabe sonhar. A maior tragédia do José foi ele contar o sonho para quem não era capaz de sonhar.
Então ele levantou não amigos intercessores, ele levantou opositores, e os maiores opositores, teu, meu, nosso, não virá de longe, virão de dentro de casa. Aproveita e engrossa a voz e fala isso para o teu irmão: seus maiores opositores vêm de dentro de casa. Fala de dentro da igreja, de dentro do seu local de trabalho, ou seja, de pessoas que você é ferido por aquilo que elas falam, por aquilo que elas fazem, por situações que elas possam gerar para ferir você. Porque se alguém lá da Rússia falar alguma coisa para você pelo seu Facebook, você vai dar nos ombros, você não conhece. Mas aquele que você se relaciona, aquele que você gosta, aquele que você tem carisma, quando faz, quando age, quando se revela com algumas coisas para você, faz o quê? Tende a nos chatear, a nos entristecer. Então as maiores oposições nossas virão da nossa casa, e nós muitas vezes nos tornamos relaxados, muitas vezes confiamos e contamos, e as pessoas nos decepcionam, nos frustram, e aí o que acontece? Os propósitos de Deus não se cumprem. Então o escritor está falando assim: olha, para que vocês não se façam negligentes, mas que vocês sejam imitadores. Então ele está dizendo assim: olha, alguém está fazendo o que é certo, então se alguém está fazendo o que é certo, imita eles. E o grande problema nosso é a gente fazer não daquela pessoa um ponto de fé para nós, mas uma idolatria para nós muitas vezes. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que imitar as pessoas que estão vivendo segundo a palavra. Para quê? Para que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então o que tem que fazer para herdar as promessas? Tem que, na verdade, viver com perseverança, paciência, com fé, imitando aqueles que não são negligentes. Mas o grande problema nosso é muitas vezes não dar crédito naquilo que Deus falou. Quantas vezes esse ano Deus já não falou com você, comigo, conosco? Quantas palavras Deus já não deu comando e elas se perderam? Quantas palavras você já não tomou nota esse ano e você não voltou a revê-la? Eu estava dizendo para os irmãos aqui terça-feira que se nós fôssemos como a vaca. Fala para o teu irmão: se você fosse que nem a vaca. Não é possível, eu saio da minha casa para esse homem me chamar de vaca. Não, a vaca nos ensina. A vaca, ela enche o bucho, mas depois que ela encher o bucho, ela vai fazer o quê? Ruminar. Ela vai degustar de novo. Depois que eu e você enchemos o bucho da palavra e da revelação do Senhor, o que nós deveríamos fazer? Ruminar o que Ele falou. A gente larga, a gente se esquece. Muitos de nós, talvez aqui não, mas os que faltaram, ou não, os daqui não moram em Jaú, talvez alguns crentes, eles nem se lembram qual é a palavra que eles têm para se apoiar nos dias de adversidade. Eu sei que você tem a sua, mas se nós... Eu sei que você tem a sua. Pensei que eu estava sozinho. Mas nós temos que ter uma palavra para se apoiar, e quando nós não temos essa palavra, é porque nós nos tornamos então negligentes. Por isso que nós não temos paciência, por isso nós não temos perseverança, e nós somos oscilantes. Não sei se você percebeu o número de crentes oscilantes, e quando eu estava iniciando esse culto com você, eu disse que se nós muitas vezes precisamos de uma palavra de... Irmãos, tem gente que recebe uma palavra no domingo, mas na segunda-feira já está um frangalho, já está um trapo. Eu preciso assistir um culto, porque eu preciso me renovar. Espera um pouco, quem renova é o Espírito Santo. Então, se nós estamos tão cacareco desse jeito, significa que nós estamos muito alma ainda e pouco espírito. Agora, a gente precisa saber o que é espírito, porque tem gente que acha que viver no espírito é desligar da vida. Já imaginou, por exemplo, eu sou casado com a profetisa Márcia, essa linda, amada, perfumada esposa, e você já imaginou se eu viver no espírito com com fone na cabeça, ela, marido, eu, aleluia, eu estou lá em casa só assim, e ela, precisamos almoçar, eu estou lá, oh aleluia, e ela fala, marido, vamos namorar, e eu, aleluia, oh glória. Irmão, isso não é espírito. Eu não preciso estar orando em línguas 24 horas para estar em espírito. Eu não preciso estar ouvindo pregação 24 horas para estar em espírito. Eu não preciso estar com um fone na cabeça ouvindo louvor 24 horas para estar no espírito, porque o espírito não é isso que alimenta ele. O que alimenta ele é o quanto eu vou no Pai,
o quanto eu estou ligado nele, o quanto as coisas da terra não me desligam dele. Então a gente precisa saber o que é viver no Espírito, porque senão a gente faz uma falsa doutrina para a nossa vida, e a gente acaba se tornando negligente com as coisas do Senhor. A gente se torna, na verdade, não um adorador, mas um religioso. Conta isso para o teu irmão, cuidado para você não ser um religioso. Fala grosso agora assim para ele, achando que é adorador. Então a gente acha, e a gente cria as nossas verdades, e essas verdades não agradam ao Pai. Então o escritor está dizendo assim, olha, para que vocês não sejam negligentes, para que vocês não sejam ignorantes, para que vocês não deixem de dar atenção, para que vocês não sejam relaxados, imita aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Eu preciso insistir nisso para me mudar de tela, até você guardar isso. O que precisa para vencer, para ter promessa na nossa vida cumprida? Tem que ter perseverança, fé e não ser negligente. De vez em quando alguns falam, ai, não sei, está demorando para Deus cumprir a promessa. Tem tido fé, tem tido perseverança, mas não tem sido negligente. Esse é o problema nosso. Muitas vezes nós queremos que Deus faça logo alguma coisa, mas se esquece de ser atento, esquece de ser cumpridor, esquece de ser obediente às instruções do Pai, para que, com fé, e o que é fé? Fundamento, para que eu esteja estabelecido. Então, para que você entenda o que é persistência, é um degrau, é uma escada. O que é persistência? Aquele que não desiste dos seus objetivos. Fala comigo, persistência é aquele que não desiste de jeito nenhum dos seus objetivos. E eu me lembro bem que desde a primeira quinta-feira que eu estou falando de perseverança, alguém aqui precisa ouvir e ainda não se posicionou. O grande problema nosso é o volume de coisa que a gente quer fazer e não acabar. Na área profissional, quando alguém assume mais do que 3 funções, ele já não dá mais conta. Você faz uma coisa muito bem, 2 coisas mais ou menos e 3 terrivelmente mal. Então nós queremos fazer muitas coisas, queremos abraçar o mundo, sofremos com gastrite, sofremos com um monte de coisa, porque quem abraça o mundo sofre com dor de estômago. E nós, na verdade, abandonamos logo os nossos projetos. Enquanto eu estou falando, pensa em quantos projetos só esse ano você já não largou para trás. Pensa agora, lá no seu trabalho, quantas vezes você não chegou lá com coragem, hoje eu vou mudar esse negócio, hoje eu vou botar ordem nesse negócio. Mas a primeira pessoa, aquela ziquinha que tem lá, que você chegou lá e aquela ziquinha apareceu e falou, deixa para lá, desistiu do projeto. Quantas vezes espiritualmente você não falou, não, que agora eu vou ser firme, constante, abundante, vou buscar o Senhor, vou estudar a Bíblia nas terças-feiras, eu vou no culto de quinta, vou no domingo. Mas a primeira esqueminha que surgiu, deixa para lá, não tem jeito não. Projetos vão se passando. Então o que é ser persistente? É aquele que não desiste dos objetivos. O que mais? É a capacidade de continuar com os esforços, mesmo frente aos mais desanimadores desafios ou obstáculos. Eu te pergunto, antes de falar para você, eu já fiz essa pergunta para mim, para montar essa tela. Eu e você, temos coragem de dizer essa segunda opção? Ser persistente é a capacidade de continuar com os esforços, mesmo frente aos mais desanimadores desafios ou obstáculos. Diante das mais terríveis adversidades suas, você continua ou você para? Você se mantém firme ou você entra na conversa dos demais? Não está dando mesmo, estamos em crise. A crise está no mundo, eu e você estamos em Cristo. Se a crise entrou na sua casa, é porque Cristo saiu de lá. Chama ele de volta, porque ele não tem crise onde Cristo está. Se a crise entra, é porque Cristo saiu. E Cristo precisa ser convidado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro e saio. Então convida ele. Mas nós temos uma tendência de largar mão daquilo que Deus nos deu. Fala isso para o teu irmão, cuidado com o que você desiste, hein? É coisas que Deus deu para você. E a gente larga a mão logo disso. E aí, eu achei essa imagem tão legal. A gente começa assim, não, vamos embora, nunca vou desistir. Jesus é comigo, não vou desistir. Mas aí, quando a gente está quase chegando, onde está a bênção, alguém fala, não vai valer a pena. Não vale.
deixa eu ir embora. Aí faz que nem um hominho da foto ali. A vitória pode estar mais próxima do que você imagina. Talvez você está aqui nessa noite, Deus trouxe você nesse culto aqui só para você ouvir. Se insiste mais um pouquinho, porque se você desistir, você faz parte daqueles chamados de covardes. No mundo existem dois grupos de pessoas: uns que trabalham e os que choram. Os que choram enxuga as lágrimas com o lenço que alguém produziu e ganhou dinheiro. E normalmente a gente entra na corja daqueles que só choram, que só reclamam, que só não encontram motivos para viver. Tem crente que fala isso: não tenho mais motivo para viver. Aí Deus dá a bênção para ele, ele fala: obrigado Senhor, eu estava esperando mesmo, mas não tinha mais motivo para viver até agora há pouco. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos insistir um pouco mais, porque está quase chegando. Mas Deus quer ver a sua postura, a minha postura na adversidade. Se eu fosse você, eu abria a boca e falava isso para o teu irmão: Deus está procurando ver a sua postura agora. Qual é a sua postura, a minha postura nesses momentos? Deus mede a nossa postura quando tem e quando não tem, quando está bom, quando está ruim, quando está feliz e quando está triste. Ele mede a nossa postura para saber o nível de autoridade que Ele pode dar a cada um de nós. Fala essa palavra comigo: nível de autoridade. Aí, todos nós queremos ser grande em Deus. Quantos querem ser grande em Deus? Pois é. Aí eu lembrei dele. Essa árvore chamada carvalho, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que dependendo do tronco dela, precisa-se de 10, 12, 20 pessoas de braços abertos para cercar o tronco dela. De tão grande que ela é, de tão forte que ela é, de tão poderosa que ela é, de tão imponente que ela é. Os geólogos, quando dá tempestade, eles não vão nos radares, eles vão primeiro nas plantações de carvalho, para saber se houve alguma mexida nele, porque até a tempestade fortalece o carvalho. Quanto mais tempestade ela vive, mais forte ela fica. E você vai aprender já já. Por quê? Porque ventos é cultura. Amém? Então, é uma árvore de grande porte que atinge 30, 40 metros de altura. Demora 100 anos para assumir a sua maturidade. Para que ela possa ter 30 a 40 metros, ela demora até 100 anos para atingir a sua maturidade de uma árvore poderosa. Porém, ela tem um tempo de vida de entre 500 a 1000 anos. A Bíblia diz em Isaías 61 que eu e você somos chamados de carvalhos de justiça. Diga isso para o teu irmão: a Bíblia te chama de carvalhos de justiça. Para quê? Para, na verdade, ser fundamentado naquilo que dizemos que cremos. Para que quando a tempestade venha, os carvalhos permaneçam firmes. Para que quando as tempestades venham, eles sejam fortalecidos, sejam ainda mais enrijecidos. É preciso, entretanto, lembrar que o carvalho não é apenas açoitado pelas tempestades, mas também enrijecido. Então, quando a tempestade vem, em vez dele tombar, em vez dele gemer, ele se enrijece, ele se torna mais forte. Eu queria que você dissesse para você agora, você precisa ouvir isso da sua boca. Diga assim comigo: todas as vezes que a tempestade vier na minha vida, eu sairei dela mais forte. Você que congrega aqui já há mais tempo sabe que eu amo esse bicho. Quer me dar um presente? Dá uma águia. Eu amo esse bicho. Tem um seminário que chama Visão de Excelência da Águia, que eu estou louquinho para ministrar ele aqui. E a águia me inspira, porque a águia, ela nunca voa o mesmo voo na mesma altitude. E mais ainda, quando ela vê uma tempestade, ela fala: chegou a hora. Hora de quê? Hora dela mostrar para todos que a aerodinâmica dela está ajustada. Ela sobe na tempestade, acima da tempestade, olha a tempestade assim, abre as asas. E quando ela abre as asas nos dias de água, de chuva, uma resina corre sobre a sua plumagem, para que ela possa entrar cortando a tempestade e não perder a altitude. Pelo contrário, subir mais ainda. Você nasceu para olhar o seu inimigo assim.
Mas o grande problema é que a gente acaba se esquecendo ao longo da nossa jornada e abandonamos muito rápido o lugar que Deus nos colocou, abandonamos muito rápido os sonhos que Deus gerou em nós. Você já imaginou se José abandonasse o sonho de Deus para a vida dele? Ele seria colocado na Bíblia como um homem que frustrou um projeto de Deus, mas não, José prevaleceu, venceu e Deus o honrou. Da mesma forma como Deus escolheu o Judas para ser um homem honrado, mas ele é marcado por nós, não como um discípulo, não como um apóstolo de Jesus. Ele foi treinado por 3 anos por Jesus, deveria ser chamado de apóstolo de Cristo, mas não é. É chamado por nós de um homem que negou, um homem que fraudou, um homem que vendeu Jesus, um homem que olhou para a prata e não olhou para o céu. Nós não somos marcados, irmãos, por vitórias. Nós somos marcados pelos nossos erros. Você não é marcado pelo aquilo que você faz. Você é marcado por aquilo que você não faz. Você pode ver, você faz o mundo e o fundo pelas pessoas, mas a primeira coisa que você não faz, ela acusa você. Lá no seu trabalho mesmo, você se mantém crente, aleluia. As coisas não dão certo, você fala, glória. Mas o primeiro dia que você falar, meu Deus, você é crente, você vai ficar nervoso. As pessoas nos acusam por aquilo que nós não fazemos. Então, por favor, entenda uma coisa: nós precisamos alcançar todos os projetos do Pai, mas com isso, só com perseverança, sabendo que nós somos. Eu e você precisamos estar firmados, independente da adversidade que vem sobre mim e sobre você. Quantos comigo? Aí, o carvalho, ele é a nobreza dele, todo mundo quer tirar foto dele, todo mundo olha para ele porque ele é uma referência. Deus me chamou, Deus se chamou para ser referência para as pessoas. Há uma nobreza de Deus em você. Conta para o teu irmão, há uma nobreza de Deus em você. A postura dele, imponente. A chuva desce, a tempestade chega, as pequenas árvores se curva toda, quebra galho, e ele está lá. Estou sendo fortalecido. Já já você vai saber por quê. Olha só, olha a beleza dele. Olha no final de tarde, que beleza. Você exala a plenitude, a graça, a compaixão, o favor e o amor do Pai, mesmo em dias de tempestade. O que mais que é o carvalho? A sua estratégia está onde? Nas raízes. Olha a raiz do carvalho. Ele não pegou e, vamos crescer aqui. Não, vamos crescer, vamos tomar posse do território que é nosso. A raiz dele é maior do que a copa da árvore dele. Por isso que ele não cai na tempestade. E se você ouvir pelo menos isso que eu tenho que falar para você agora, irmão, você medite nisso, por favor. Onde é que está a sua raiz, irmão? Se você estiver no Salmo 1 ainda, isso não é mais uma verdade bíblica para você agora. As minhas raízes estão às margens dos ribeiros. Já passou o tempo da sua raiz estar às margens do ribeiro. Sua raiz agora tem que estar procurando rocha, para que você possa suportar cada vez mais tempestades maiores. Quanto mais você cresce em Deus, mais adversidade virá. Quanto mais isolado você vai ficando, quanto mais crescendo em Deus, quanto mais crescendo em Deus, mais isolado, mais sozinho você vai ficando. Mas você só vai ter força se você buscar nutriente. Por que o abacaxi é doce? Porque ele é plantado numa terra árida, dura, e ele tem que buscar nutriente. O abacaxi que é colocado numa terra fofa, ele fica azedo, porque ele não criou esforço. Ele não esforçou a raiz, não teve que procurar água. E o esforço que ele faz para procurar água lá embaixo na rocha traz doçura para ele. Então olha para esse teu irmão e fala assim para ele: está faltando luta para você ficar mais doce. Fala para ele, fala assim para ele: você está muito azedinho, está precisando de luta aí, irmão. Então o abacaxi, o fruto que é doce, é porque as raízes são fortes. Olha a raiz do carvalho. E outra coisa, irmão, qual que é isso? Ele não quer ser sozinho, ele não quer andar sozinho, ele não quer depender só dele, ele vai entrelaçando uma na outra. Por quê? Porque é mais força na adversidade. O problema nosso é o nosso individualismo. Quando a gente se converte, a gente se acha muito santo, mais do que os outros. E aí a gente começa a falar para os outros que os outros não faz, em vez de dar a mão para ele, fala assim: vamos fazer. Quando você fica sabendo que alguém pecou, o que você faz? Você fala para os outros: está sabendo o quê? Pecou. Ou você fala: vamos orar porque o irmão pecou.
Sabe o que nós fizemos segunda-feira? Tivemos uma reunião de pastores, nós fomos orar, pedindo a Deus que Deus fortaleça os pastores dessa cidade, porque o diabo está cirandando, irmão. Teve 4 quedas esse ano só aqui na nossa cidade. Então não adianta nada nós ficarmos falando que não presta, que aprontou. Agora é hora de orar, nós temos que orar, nós somos irmãos. Os irmãos da sua casa, quando eles estão passando problema, você faz o que com ele? Ajuda. A gente fala que nós somos irmãos, mas não oram pelo outro. Tem hora, gente, que não é estender a mão para você, não é colocando comida na sua boca, não é colocando uma roupa nova em você. Tem horas que a única coisa que vai servir para mim, para você, é a oração de alguém. Para que eu estivesse aqui ontem, a minha mãe espiritual, a mulher que investiu tempo, a esposa do José Luiz, hoje pastor José Luiz, que semeou a palavra de Deus na minha vida, ela fez aniversário ontem, eu escrevi para ela: eu louvo a Deus pela sua vida, porque você investiu tempo na minha vida. Ela orou por mim. O dia que o José Luiz recebeu de Deus um comando: pega esse moço, ora por ele, ministra a minha palavra nele, ele compartilhou com ela. Então lá em Bebedouro ele falava: não, nós vamos orar. E ela chorava: pega ele, Jesus. E pegou. Mas alguém gastou tempo orando. Ela gastou tempo quietinha, ela nunca falou isso para mim. Mas o quanto nós oramos pelas pessoas, o quanto nós oramos pelos nossos vizinhos, o quanto nós oramos pelos nossos amigos, o quanto nós não oramos. Por quê? Porque nós queremos andar sozinho. Queremos mostrar para os outros que somos superiores a eles, para que eles possam depender de nós. Não, depende de mim, porque eu sou maior que ela. No reino, eu falei domingo aqui, no reino não existe ninguém maior. O maior no reino é quem serve. A profetisa Márcia uma vez ministrou uma palavra aqui num domingo. Ela disse para nós, perguntou para nós assim naquela época: o que Jesus fez no último dia de vida dele? Alguns de nós ficou pensando. Aí depois ela trocou a pergunta. Ela disse assim: se você soubesse que hoje seria seu último dia de vida, o que você faria? Alguns de nós: se eu tiver dinheiro eu vou torrar, vou comer até que eu não tenho, e já que eu sou crente eu vou beber tudo que eu não bebi. Tem gente que pensa assim, mas Jesus foi servir, foi lavar os pés dos discípulos. Por quê? O maior serve. Pergunta para o irmão: você tem sido maior? É quando você tem prazer em servir. O carvalho me inspira, porque ele é forte, porque ele não se preocupa só consigo. Ele está junto com a raiz, com os demais. Você pode ver que a ponta está ligada com a outra, estão permanecendo no propósito. Agora, existe um outro, não sei se eu, como é que eu, uma outra, não sei se é planta. Isso aqui, o que é isso aqui? Eu não sei o que, é um fungo. Esse aqui é rápido, tudo rápido com ele. Não sei se você sabia, mas quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele faz da noite para o dia. O cogumelo, entretanto, mesmo tendo crescido rápido, não é tão forte assim e logo cai ao enfrentar a primeira chuva. E mais, muitos de nós iríamos preferir que Deus nos comparasse a um cogumelo ao invés do demorado carvalho, pois o cogumelo leva apenas 7 horas para atingir a sua plenitude. Porém, qualquer chuva um pouco mais forte o derruba. O carvalho, você me ouviu dizer que ele demora 100 anos para atingir a sua plenitude, para alcançar 30 e 40 metros, para viver até 1000 anos. O cogumelo, Deus pode fazê-lo crescer em 7 horas, mas a primeira chuva que vem, ele cai, porque ele não tem raiz. Então, em cima disso, eu coloquei as espécies aí. Nós estamos agindo com persistência em todas as áreas de nossas vidas, ou estamos fragilizando na primeira tempestade? Pergunta para você: nas minhas tempestades, não, pode falar grosso, nas minhas tempestades, eu estou persistindo ou estou me fragilizando? Carvalho ou cogumelo? Raízes profundas ou raízes superficiais? Crescendo para baixo ou querendo aparecer para cima? Onde eu e você estamos no nosso nível de fé, nosso nível de persistência, como um carvalho, assumindo a palavra que somos carvalhos de justiça, perseverando, persistindo, ou, Deus, faz depressa, mas a primeira chuva que vem, eu não sei quantos anos, não sei quantos dias, não
Não sei quanto tempo de vida com Jesus você tem. Mas você está tão firme nele, que nada que lhe aconteça te tire da presença dele. Ai, apóstolo, você sabe que você está fazendo uma pergunta que eu não sei. Cogumelo. Porque se nós somos carvalhos, nós estamos firmados. Você está aqui só para nos humilhar hoje? De maneira nenhuma. Como eu fui confrontado, eu estou confrontando você, porque às vezes nós precisamos agir sem negligência. Nós precisamos viver sem superficialidade, sem naturalidade, como um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Porque carregar a Bíblia, amada, a Bíblia diz assim: crês tu em Deus? A resposta vem na sequência: faze o bem. Porque até os demônios creem e estremecem. Então carregar a Bíblia não faz de ninguém crente. A gente ficar postando foto, versículo. Eu gosto mesmo de colocar um monte de coisinha na internet. Eu colocar não mostra que eu sou crente. Todo dia no meu perfil, você vê uma postagem minha lá. Ai, que crente que ele é. Não é não. Eu postar aquilo não mostra que eu sou crente não, que eu sou espiritual não. Mostra que eu sou crente, que eu sou espiritual no meu dia a dia. Se o meu humor não muda diante daquilo que eu tenho e daquilo que eu não tenho, se meu humor não muda segundo aquilo que as pessoas me ofendem ou não me ofendem, me amam ou não me amam, aí isso demonstra que eu sou um crente firmado em Jesus. Aí mostra onde está a minha fé. É fácil viver com perseverança? Claro que não. Mas a gente tem uma escolha: ser um carvalho firmado num propósito de Deus, ou um cogumelo artificial, uma vidinha artificial, qualquer tempestade arranca. O valente, guarda essa frase, eu já preguei isso aqui umas 100 vezes. O valente não é o mais forte, o valente é o mais persistente. A prova maior disso, a maior prova dessa frase aqui, é a batalha de Davi e Golias. Quem era o mais forte? Fala comigo, Golias. Mas quem foi o persistente? 40 dias o Golias estava lá, afrontando o exército. O Davi chegou lá e falou assim: o quê? Esse cara aí é incircunciso, não tem aliança. Eu tenho. Ele está afrontando o meu Deus vai dar cabo da vida dele. Ele poderia ter lá chegado lá: ai, cogumelo. Que isso? Sou um carvalho de justiça. O seu inimigo precisa ver que você é um carvalho de justiça. Acorda esse irmão do seu lado e fala isso para ele. Seu inimigo está precisando ver você um carvalho de justiça. Mas não adianta querer ser carvalho se tem a raiz de um cogumelo. Tem que sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, chega dessa vidinha superficial. Chega, Senhor, de querer que o Senhor faça as coisas tudo depressa. Tudo vai ser no tempo do Senhor. Porque o carvalho ele só é grande por causa do tempo. O carvalho só é forte por causa do tempo. Se tem uma outra árvore, não sei se é árvore que chama isso, mas bambu é uma árvore? Não? O que é? É isso daí. O bambu é isso aí que eles falaram. O bambu é outro. Sabe por que o bambu é grande para cima? Porque ele cresce 4 anos para baixo. E a gente? Senhor e meu pastor ainda voltará, já está pregando na rua. A gente acha que o primeiro versículo que a gente aprendeu é o suficiente para ser espiritual. Primeiro se cresce para baixo, irmão. Primeiro se diminui para depois crescer. Prédio não começa para cima, prédio começa para baixo. Prédio primeiro se fundamenta, depois o edifício começa a construir. E eu sei, eu vejo você um baita de um carvalho de justiça. Conta isso para o irmão, você é um baita de um carvalhão. Fala assim para ele, bem grandão assim. Fala assim para ele, vai com o braço. Grandão, forte. Mas olha, alguns de nós temos que orar hoje dizendo assim: Senhor, eu vou tirar essa roupinha de cogumelo. Porque eu disse agora há pouco que não existe cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro. Quem é herdeiro? Então, se você é herdeiro, nasceu para ser carvalho, mas está usando roupinha de cogumelo, fezinha rasa. E quando eu falo de fé, eu falo de bacia.
Há alguém entre nós aqui como eu que já tomou banho de bacia? Você lembra? Xeleco, xeleco. Eu falo sempre isso, não tenho vergonha não. Eu falo, não tenho vergonha. Eu sempre tive muito problema com alergia. Eu não podia ir a São Paulo quando era criança. Fui 4 vezes só. E aí quando eu voltava todo cheio de alergia. Minha mãe fazia. Minha mãe tinha uma bacia grande, né? Porque você viu o tamanho. Uma baciona lá que ela colocava roupa de molho. Minha mãe comprava aquele remedinho roxinho, colocava lá e eu entrava dentro e xeleco, 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 ficava lá. É limitado, não é? É aquela bacinha, coisa aí. Tem muito crente com a fezinha de bacia assim, limitada. Ai, que benção. Vai na canequinha. Deus tem um rio para ele jogar de costa. Ele fala, ai, que benção, só vitória, vaso. Está na caneca. E não se joga de costa de jeito nenhum. Aí quando vê alguém se jogando, fala assim, ai, que heresia. Heresia é nada, ele tem fé, você não tem. Porque a bacia é cômodo. Você segura nas bordas. Você joga a quantidade de água que você quer. Se tiver medo de morrer, até tapa o narizinho. Opa! Mas no rio se joga com fé. O rio de Deus se joga de costa e deixa ele levar você aonde ele quer levar. Mas o problema nosso é que a gente quer ter controle de tudo. Não, hoje fala com ousadia, fala bravo com você, fica bravo com você. Coisa que me prende no cogumelo. Eu não quero mais ser essa fezinha rasa não, quero estar firmado como um cavalo de justiça. Por quê? Porque só perseverando e com muita fé que nós vamos alcançar as nossas promessas. E Deus tem muitas promessas para você. Fala isso pro teu irmão, Deus tem um monte de promessas para você. Mas só alcança, viu, irmãos, quem tiver fé e perseverança. Queria convidar você agora para fazer uma oração séria. Uma oração que você vai brigar com o seu eu, com a sua alma hoje. Parar de ser alma. Parar de ser crente e me dói, tudo dói. Ai dói, ai dói, ai dói. Para que isso de dói. Tempestade veio para mostrar para o seu adversário o quanto você é forte. Situação adversa veio para mostrar para o seu inimigo o tamanho do Deus que você serve. Porque, irmão, vai chegar um dia que isso não vai mais existir. Que nós vamos estar num lugar que não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver tristeza. Nós vamos estar diante do Rei, do Todo-Poderoso. Mas enquanto nós não estivermos lá, vamos trazer Ele na terra. Vamos usar a nossa vida para manifestar Ele na terra. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, mas meu Deus, nada te abala. Não abala, porque eu tenho um Deus que se move nos impossíveis. E quando a gente consegue declarar isso? Quando nós somos carvalhos firmados, nada tira você do propósito. Pode todas as pessoas chegar perto de você e falar, não vai dar certo. Vai, Deus disse que vai. Mas não deu certo com o fulano. Não tem nada com o fulano, tem com o que Deus disse comigo. Mas o que os outros falam? Não deu com o fulano. É mesmo, nem vou tentar porque não deu com o fulano. Você não é o fulano. Você não é os 11 covardes que ficou dentro do barco. Pedro disse, é você? Porque quando a gente é amigo, a gente fala assim, é você mesmo, Jesus? Quer ver que não é carioca, Jesus. É você mesmo? Sou eu. Mas se é você mesmo, me manda e aí. Anda, Pedro. Vem, Pedro. O Pedro falou assim, o quê? Andar? Bom. Os 11 covardes. Você é louco, rapaz. Você vai afogar. Não. Irmãos, eu conto sempre isso aqui. E quando eu conto, eu me emociono. Você tem noção do que é isso aqui? Tô indo aí, Jesus. Ele botou o pé na água. Deu um tranco nele. Aquele negócio que se tornou sólido. Ele botou o outro. Meu Deus do céu. Aí você fala assim, mas você não sabe quando ele andou. Eu não sei, você sabe quando ele andou? Eu também não sei, mas ele andou. Na ida e na volta. Como na ida e na volta? Ele foi. Enquanto ele estava olhando para Jesus, a palavra, o alvo, a meta. Enquanto ele era carvalho, ele estava indo para o propósito. Mas o dia que ele se tornou cogumelo, vai o Pedro, ó o vento, vento. O dia que você ouve covarde, você frustra o projeto.
Esse irmão precisa escutar isso. Fala para ele. O dia que você ouve os covardes, você para. Fala para ele, e afunda. Aí Jesus não vai deixar você morrer afogado, porque você nasceu para um propósito. Aí o Jesus veio lá, Pedrão, dá a mão aí. Deu o braço pro Pedro. Vamos, Pedro. Aonde? Vamos pro barco. Aí os caras chegou lá e falaram assim, não falei que você ia afundar, Pedro? Aí o Pedro olhou para ele e falou assim, mas eu andei. O único homem que andou foi o Pedro. Você quer fazer o quê? Você quer provar? Ou você quer ouvir que alguém provou? Você quer viver? Ou você quer ficar ouvindo os outros contar testemunho que Deus fez na vida dele? Você quer ficar na bacinha jogando aguinha? Ou você quer escutar os outros falando assim, nossa, me joguei no rio de Deus e desfrutei? Você quer viver desses contos? Deus não fez de mim, de você, leitor de livro. Deus fez de mim, de você, escritor de história. Vou te provar. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por favor. Já vai ficando em pé, por gentileza. Atos capítulo 29. Abre aí. Quando você encontrar, você fala amém. Quando você encontrar Atos 29, fala aleluia. A hora que você encontrar o Atos 29, você lê para mim o que está escrito no primeiro versículo. Você que falou amém, você que falou aleluia, que você já achou, lê para mim o versículo 1 aí. Achou? Não tem? Atos 29 não tem na sua Bíblia. Pergunta para o irmão, não tem na sua também? Olha para mim então, vai escrever ele. Porque é Atos dos Apóstolos. Vai e escreve a sua história para alguém ler também. Em nome de Jesus. Amém? Vai escrever. Vai contar para todo mundo o que Jesus está fazendo com a sua. Fala pro irmão, agora é para acabar o culto mesmo. Fala para ele assim, ó, em vez de você ficar pedindo, reclamando, vai escrever a sua história. Amém? Ai, eu sou cogumelinho. Na primeira chuvinha eu fico fraquinho, pô. Você é carvalho, irmão. Amém? Bota a mão nesse coração aí que de vez em quando é duro. De vez em quando. Põe a mão aí, faz uma oração séria hoje aí no seu lugar. Fala, chega de ser oscilante. Fala aí, chega de ser fraco. Chega de ser covarde. Chega de ser cogumelo. Chega de viver de qualquer forma.